Vou aceitar o teu querer. Tua voz aquece o meu coração, acabamos de cantar. Eu abro mão de decidir o que é melhor. Será, meus irmãos, meus amigos, que nós temos realmente vivido como o Senhor espera de nós? Será que realmente nós temos agradado o Senhor com o nosso viver? Como tem sido a minha vida? Será que realmente o Senhor, Ele é Senhor da minha vida? Como que as pessoas estão vivendo? E no que diz respeito à vida eterna? Sim, porque é certo que nós vamos morrer. E a palavra de Deus nos ensina que existem duas situações após a morte, que é a vida com o Senhor por toda a eternidade e a separação dele. E quando nós falamos em vida eterna, nós normalmente encontramos três grupos. Aqueles que realmente creem na vida eterna e já aceitaram o Senhor como seu Salvador e têm certeza dela. Aqueles que não creem, acham que quando você morre, acaba. E até aqueles que creem, mas têm a mente confortada, porque são boas pessoas, vivem fazendo coisas boas. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Nós vamos estar lendo os versículos de 1 a 10. Esse texto, capítulo 2 de Efésios, na verdade, é uma continuação da narrativa do apóstolo Paulo no capítulo anterior, onde o apóstolo ali vem citando as manifestações do poder de Deus aos Efésios, se dirigindo, como ele mesmo diz ali no início da carta, aos santos que estavam em Éfeso, que já haviam sido realmente regenerados. Diz assim a palavra do Senhor, ele dando continuidade à sua carta, falando aos Efésios: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Paulo, então, vinha citando ali várias manifestações do poder de Deus, e neste capítulo ele aborda mais duas manifestações: a vivificação daquele povo e o fato de se ter colocado nos lugares celestiais em Cristo, participando da sua glória. Vivificados e ressuscitados juntamente com Cristo. Duas expressões que querem dizer somente uma coisa: a volta realmente de uma vida com Cristo. Ou seja, os pecados que aquelas pessoas viviam ali realmente faziam com que elas estivessem afastadas do Senhor. Então foram vivificados, porque estavam mortos. Vivificar, realmente, meus amados,
é dar vida. E ele cita as características das pessoas que vivem nesta situação, mortos. O estado anterior, ele citando, daqueles que haviam já se convertido, como muitos estão vivendo. E ele cita as características desse estado de morte, referindo-se a pessoas que viviam em ofensas e pecados. Viviam em delitos. E essa palavra lá, o pecado, lá no original, ela traz a ideia justamente de errar o alvo. Pecado, então, meus amados, é não ser aquilo para que fomos criados. E isso inclui realmente os erros morais e de crença que as pessoas estão vivendo. As pessoas estão vivendo totalmente de forma errada. Por quê? Porque realmente não tiveram ainda esse novo nascimento. Como nós temos visto a nossa sociedade deteriorada moralmente, com tantas coisas que os irmãos e os amigos têm visto nos noticiários. E aí você pode dizer, mas pastor, eu realmente não concordo com nada com que eu tenho visto. Mas também as pessoas estão errando em suas crenças, colocando toda a sua confiança em quem realmente não pode salvar. E Paulo, então, nesse texto, vai correndo e discorrendo e mostrando qual deve ser a atitude, nós vamos ver daqui a pouco, em quem você deve realmente confiar para ter a salvação. Errando, vivendo em ofensas e pecados. Meus amados, as pessoas estão errando porque nós fomos criados para louvor e glória de Deus, louvor da sua glória, como está lá no versículo 12 do capítulo 1. Fomos criados justamente para um propósito sublime, de realmente anunciar o Senhor com a nossa vida. Mas, errando o alvo, mortos no pecado, nos afastamos de Deus. E o texto vai mostrando como é que essas pessoas que estão afastadas de Deus, que ainda não tiveram a conversão no Senhor Jesus, o texto deixa claro como eles vivem. Andaste segundo o curso deste mundo, que traz a ideia de correnteza, essa palavra, ou seja, vão andando segundo as coisas desse mundo, de acordo com os seus interesses, de acordo com os valores deturpados, dando atenção somente ao que é transitório, cauterizando as suas mentes, muitas vezes, em dizer, não, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa boa, então está tudo bem, mas não está. Não está. Você, que não teve esse encontro pessoal com o Senhor, você precisa compreender que você precisa ter uma atitude para que você possa realmente ser vivificado. Porque o Senhor nos coloca em duas situações aqui. Ele demonstra que aqueles homens em Éfeso, aquelas pessoas em Éfeso já haviam sido transformadas. Mas ele então volta e cita a situação que estava antes, ou seja, são duas situações. Vivificados. E essas pessoas estão vivendo as suas vidas, sendo comandadas pelo príncipe das potestades do ar, que é o inimigo de nossas almas. Ou seja, realmente o diabo que está comandando essa vida dessas pessoas. E nós precisamos estar atentos a isso, meus amados. Precisamos realmente estar atentos a isso. Por isso é que nós temos visto um mundo tão violento, tão cheio de perversões, tão cheio de ódios, falta de amor, entre tantas coisas ruins que nós estamos percebendo no mundo. As pessoas estão totalmente afastadas de Deus, vivendo suas vidas, mas afastadas de Deus. E a Bíblia chama aqui a palavra de Deus de filhos da desobediência. Por quê? Porque desobediência é marca do caráter dos que não obedecem a Deus. É a marca do caráter do inimigo de nossas almas. Obedecer a Deus implica, necessariamente, meus amados, por meio da fé,
crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação, para a vida eterna, o que vai nos levar a uma vida de acordo justamente com a vontade de Deus. Estavam mortos, mas Deus, em seu infinito amor, como nós lemos aqui no versículos 4 e 5, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensa, nos vivificou em Cristo Jesus. Por meio da morte do seu Filho. A palavra do Senhor diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus tão grande, que enviou o seu Filho, único Filho, para receber o castigo que era meu, o castigo que era seu, o castigo que era nosso. Essa foi realmente a grande manifestação da graça do Senhor Jesus, do amor que Ele tem para com as suas criaturas. As Escrituras não deixam dúvida que é pela fé no Senhor Jesus que alcançamos a salvação. A fé tem que ser o meio pelo qual a graça de Deus em Cristo atenda às necessidades do pecador. E desta forma nós compreendemos melhor a grande verdade bíblica do versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé em quê? A fé no Senhor Jesus Cristo. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não há dúvidas que a salvação, meus amigos, é pela graça. Não custa nada. Não custa nada ao homem, não custa nada a você, meu amigo, que ainda não teve esse encontro com o Senhor Jesus. Ela é de graça, ela é dada de graça, pelo grande amor que Deus tem para conosco. Por isso, por ser dada de graça pelo seu grande amor, é que ela é alcançada por meio da fé em Cristo Jesus e não das obras. 9 diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque como nós dissemos aqui no início, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu estou vivendo bem, eu faço boas ações, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa religiosa, pastor. Não é possível que eu não vá para o céu, meu amado, se você não tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus em vida. Mesmo você tendo uma vida de boas obras, você não vai para o céu. Você tem que reconhecê-lo como único Senhor da sua vida, o único que intercede diante de Deus. Só Ele dá a salvação, porque assim diz o Senhor. Só Ele pode salvar. Porque salvos pela graça de Deus, somos novas criaturas. E passamos então, sim, a expressar-nos ao mundo pelas boas obras. Porque Ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Elas não salvam as boas obras, não são pré-requisitos para a salvação, mas uma vez salvo, o Senhor espera que realmente a pratiquemos. É algo natural na vida da nova criatura, do servo de Deus. Tu queres realmente ser louvor para a glória de Deus? Tu queres realmente ter a certeza da salvação, de quando você partir desta vida, você vai estar com o Senhor Jesus? Então, meu amado, creia no Senhor Jesus, coloque a sua fé no Senhor Jesus, porque a salvação é pela fé em Cristo Jesus. E só assim você vai poder realmente estar com o Senhor quando Ele te chamar. E, meus queridos, nós temos visto um mundo tão violento, que nós não sabemos quando nós vamos partir daqui. Os irmãos souberam as notícias durante essa semana de ataques nos Estados Unidos, de uma atitude muito triste de um homem que incendiou uma creche. Graças a Deus, aquelas crianças são inocentes e estão com o Senhor. Mas o que eu quero dizer é que a morte, ela vem de repente, e você tem que estar preparado para encontrar com o Senhor Jesus, tendo a certeza da salvação.
E basta somente uma coisa: reconhecê-lo como único Senhor e Salvador da sua vida. Você já fez isso? Mas, pastor, eu vivo essa vida religiosa, eu tenho a minha família que é assim. Meu amado, você não pode dar atenção a tradições, não atenção a pessoas que falam isso ou aquilo, porque o Senhor deixa claro que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é mais uma opção. Ele não é... Eu costumo, às vezes, dizer em relação a uma das coisas que nós gostamos no nosso país, algumas pessoas gostam, só fazendo uma comparação, obviamente, reservando toda a grandeza de Deus. Muitos gostam do futebol, e cada um tem a sua preferência. Ok. Mas no tocante às coisas espirituais não pode ser assim. Eu acredito em Deus, mas eu tenho esse caminho, não é dessa forma. Só Jesus é o caminho. Só Jesus. Mas eu creio dessa forma, você tem que crer por Jesus. Ele não é mais uma opção. Onde essa frase, que todos os caminhos levam a Deus, é uma frase diabólica. Só Jesus Cristo leva a Deus. E se você, volta a dizer, não tomar esta decisão ainda em vida, importa, sabe, que realmente se fale e deixe bem claro isso. Você não vai estar com o Senhor Jesus após a sua morte. Dura esse discurso, quem tem ouvidos ouça. Porque é assim que diz o Senhor. Eu pediria à igreja que abaixasse a sua cabeça, vamos estar orando nesse momento. Eu queria falar com você que está ouvindo essa mensagem aqui conosco e pela internet. Se você realmente compreendeu que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade e a vida, se realmente você compreendeu que é necessário aceitá-lo como Senhor ainda nesta vida, eu pediria a você que está aqui, que levantasse uma de suas mãos e diga: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Há alguém aqui, entre nós, que gostaria de, nesta noite, entregar a sua vida a Jesus? Mais uma vez, Ele está falando com você. Será que você vai ter outra oportunidade? Nós costumamos aqui dizer que não insistimos e não vamos insistir, porque esta é uma decisão única. O Senhor é tão maravilhoso que Ele não te obriga. Ele fala para você: olha, eu sou o caminho, basta só você querer. Há alguém? Ok. Se você tomou essa decisão e não quis se manifestar, nos procure após o culto, a mim, ao pastor Dalton, ou qualquer outro irmão aqui da igreja, e diz: olha, eu tomei essa decisão, que nós teremos um imenso prazer em falar com você e orientá-lo. E você, meu amado, que está nos ouvindo pela internet, se tomou essa decisão, entre em contato conosco, para que nós possamos também orientá-lo dessa forma. Queridos, que Deus nos abençoe. E a nós que já tomamos essa decisão ao lado do Senhor Jesus, busquemos realmente viver de acordo com o que Ele espera de cada um de nós. Busquemos sempre ser fiel ao Senhor, apesar de qualquer coisa que possa vir ou existir no mundo. Se realmente vier de encontro à palavra de Deus, nós precisamos ficar ao lado do Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis. A palavra do Senhor diz que o final dos tempos seriam difíceis, e é o que nós estamos vivendo. E precisamos estar firmes no Senhor, para até realmente, se tiver que ser, morrermos por Cristo, porque nós sabemos que nós vamos para Ele. E isso é que importa para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.